Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todos os velhos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus adverte os seus discípulos quando diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42. Com essas palavras, que são lema deste 23º domingo após Pentecostes, 8 de novembro de 2020, saúdo todas as pessoas que me assistem, que acompanham a esta gravação. Realizamos este momento de louvor, reflexão e oração em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos, como acabei de mencionar, no 23º domingo após Pentecostes, que ao mesmo tempo é o antepenúltimo domingo do ano da Igreja. Em 2 semanas, dia 22, estaremos no último domingo do ano litúrgico, o domingo de eternidade, entre mentes também conhecido na nossa igreja como Domingo Cristo Rei. Estamos, portanto, agora como igreja cristã, meditando de maneira especial e aprofundada a respeito do fim da vida e a respeito do fim de todas as coisas. E Jesus, nesse contexto, ele alerta os seus seguidores e diz a eles: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A igreja cristã primitiva aguardava ansiosamente pela volta de Cristo. Depois, na meditação sobre o texto de 1 Tessalonicenses, vamos falar sobre isso, como o apóstolo Paulo, pelo menos no início do seu ministério, ele tinha a esperança de ainda estar vivo quando da segunda vinda de Cristo. Como quer que seja, essa esperança, dessa maneira como ele a aguardava, não se cumpriu e, no entanto, ainda hoje a igreja cristã é uma igreja que espera, que aguarda ansiosamente pela manifestação do seu Senhor, pela vinda gloriosa de Jesus Cristo. Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, eu comentei e me manifestei de modo um pouco negativo sobre a afirmação, sobre o chamado que diz que devemos viver a vida como se não houvesse amanhã. Afinal, em meu modo de entender, essa frase ela corre excessivo risco de não levar em consideração a pergunta pelas consequências daquilo que nós fazemos hoje para amanhã. A pergunta: o que acontece se eu, vivendo como se não houvesse amanhã, tiver um amanhã? Será que eu estou em condições de conviver com aquilo que eu fiz ou deixei de fazer hoje?
E além disso, mesmo que chegue o dia em que não haja mais um amanhã para mim, pode ser que continue havendo um amanhã para outras pessoas e para o mundo ao nosso redor, e também ali precisamos nos perguntar qual é o legado que nós queremos deixar para as outras pessoas e para o mundo que vai seguir existindo depois de nós. Hoje eu quero retomar essa frase, mas agora de uma forma positiva, que devemos viver como se não houvesse amanhã. Aqui Jesus fala da sua vinda, do seu retorno, da sua volta, da manifestação gloriosa do nosso Senhor. E aí, neste contexto, sim, penso eu que nós, como pessoas cristãs, que vivemos diante de Deus, que vivemos nessa expectativa pela vinda de Cristo, de fato, precisamos viver como se não houvesse amanhã. Precisamos estar sempre, por assim dizer, com a nossa mochila pronta para a viagem. Quem sabe quando é que vai passar o ônibus? Quando é que vai ser o chamado de Cristo e que vai então anunciar e que vai realmente iniciar a festa do reino de Deus? Estejamos, pois, com a mala pronta, preparados para a vinda iminente. Pode ser que demore, mas nós esperamos que ocorra logo, e com as nossas mochilas preparadas, vivemos o nosso dia a dia, como dizia o teólogo Dietrich Bonhoeffer, deixando as coisas do mundo serem coisas penúltimas, não sem valor, não sem importância, mas penúltimas, não definitivas, porque o último, aquilo que é definitivo, está por vir, e por este último, por aquilo que fica, por aquilo que permanece, que é o reino de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, por esse aguardamos como se não houvesse amanhã. Não de forma irresponsável, mas responsável, esperançosa, crente e amorosa. Convido a meditarmos brevemente sobre o texto da epístola previsto para este 23º domingo após Pentecostes, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, onde o apóstolo assim escreve e diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Queridos irmãos, caras irmãs, esse texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala da esperança cristã e escreve aos Tessalonicenses desejando que eles não sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Jesus, certa ocasião, ele orienta seus seguidores para que eles sejam sábios, prudentes como as serpentes e, ao mesmo tempo, simples como as pombas. Prudentes, cuidadosos, cautelosos. Lá em Mateus 10, temos o contexto do envio dos discípulos como mensageiros de Cristo, e a vida desses mensageiros às vezes vai estar ameaçada. Então, é claro, é natural que eles procurem também preservar a sua existência. Portanto, devem ser prudentes. Por outro lado, devem ser simples, quer dizer, não devem ser de uma maneira negativa astutos, espertos, vivos. Mas,
na boa e na correta acepção da palavra, inocentes, sem culpa, sem malícia, mas de fato de coração puro, simples, mas não ignorantes, com respeito aos que dormem. No caso aqui, Lutero não, já vou chegar no Lutero, o apóstolo Paulo fala das pessoas que já faleceram. Interessante que Lutero também compara a morte a um dormir. Nós, como seres humanos, temos essa dupla relação com a morte, por um lado de profundo temor. Acho que em condições, vamos dizer assim, normais de existência, nenhum de nós quer morrer. Por outro lado, essa morte, ela também nos fascina e nos atrai e faz com que nós muitas vezes tentemos, por assim dizer, olhar por trás dessa cortina, essa sim, uma verdadeira cortina de ferro, mas a qual nós não temos acesso. Para nós, a única coisa que importa é que detrás da cortina alguém voltou. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós não apenas morreu, mas também ressuscitou. E lá em Corinto, aquela comunidade que, assim como Paulo, compartilhava da esperança cristã pela volta iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Corinto não, Tessalônica, acho que disse Corinto. Lá em Tessalônica, aquela comunidade que aguardava a manifestação iminente do nosso Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? Pessoas faleceram antes dessa manifestação de Cristo. E agora, o que acontece? Será que eles estão, quem sabe, em desvantagem em relação aos demais que vão estar vivos quando da manifestação de Cristo? Não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. A comunidade ali, ela tem uma ferida. O que acontece com os irmãos e irmãs que já faleceram? E que, ao contrário de nós, pensam os tessalonicenses, não vão estar vivos quando da vinda de Cristo. O credo confessa e diz: creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. E a tradição, antes da reforma de Lutero, ela interpretava, talvez não exclusivamente, mas pelo menos uma linha da tradição interpretava essa comunhão dos santos como uma referência aos santos que estão já no reino de Deus. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Quer dizer, creio que há um lugar onde os santos em Cristo estão reunidos. E aí o Lutero, ele destacou e disse, não, os santos dos quais fala o credo, não são os santos que estão lá no reino de Deus já, mas somos nós, a igreja cristã, que é comunhão dos santos, comunhão de pessoas santificadas pelo batismo e pela fé. Agora, porém, vem o apóstolo Paulo e destaca que essa compreensão da comunhão dos santos, como a comunhão das pessoas crentes, não exclui aqueles santos que já estão lá em cima. Porque eles lá em cima, eles não caíram fora da mão de Deus. Pelo contrário, continuam fazendo parte do povo de Jesus Cristo e por isso, num certo sentido, podemos e também devemos incluir aqueles que já nos antecederam na morte como parte da comunhão dos santos. Lá em Tessalônica havia essa dúvida. O que acontece com aquelas pessoas que, ao contrário da esperança cristã, ao contrário da esperança pela volta iminente do nosso Senhor, morreram antes que Jesus voltasse? Será que a comunidade está separada, dividida, fraturada? E aí o apóstolo Paulo, ele traz a sua mensagem, a sua convicção de fé e de esperança e diz, olha gente, eles não têm desvantagem nenhuma, porque também as pessoas que já morreram continuam igualmente esperando pela volta de Cristo, pela manifestação plena do reino de Deus e, pelo contrário, eles não estão em desvantagem. Antes, quando o Senhor voltar, eles primeiramente, os falecidos, vão ressuscitar e aí nós,
Paulo se inclui nesse nós, que estamos vivos, vamos ser arrebatados para estarmos sempre com o nosso Senhor. Essa é, portanto, a mensagem da esperança cristã que Deus, o nosso Pai Criador, que nos deu, nos preserva a vida, continua sendo o Senhor, não apenas sobre a vida, mas também sobre a morte, e há de chamar todos os seus santos para a ressurreição, juntamente com os que ainda estiverem aqui neste mundo, vai reuni-los na grande festa do Reino de Deus. Que nessa viva esperança, também nos dias que seguem ao dia de finados, sejamos também nós consolados e animados. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. No início entoei glória para sempre ao Cordeiro de Deus, que na sua letra faz referência à confissão Jesus Cristo é o Senhor. Por exemplo, é a afirmação do apóstolo Paulo lá em Filipenses 2, né? De que o Cristo, nosso Senhor, que se humilhou, foi exaltado acima de todo nome e que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Portanto, uma expressão da esperança cristã. Eu agora quero cantar ainda um segundo canto, Deus é meu amparo, minha fortaleza. Esse canto que, assim como o Castelo Forte de Lutero, é baseado no Salmo 46. A segunda parte do canto é uma palavra de Jesus que diz: céus e terra poderão passar, as minhas palavras, porém, não passarão. E assim também, com esse canto, expressamos a nossa fé cristã. Deus é meu amparo, minha fortaleza. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda na terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas a palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas a palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Neste domingo, dia 8 de novembro, vamos ter novamente culto presencial no centro de eventos da comunidade de Lomba Grande. O culto ele estava originalmente previsto para acontecer às 10 horas, já que dia 8, segundo domingo de novembro, tínhamos previsto a festa da comunidade. Como essa festa infelizmente não pode acontecer, vamos celebrar o culto no horário rotineiro, que é às 9 horas da manhã. Portanto, quero convidá-los e convidá-las ao culto presencial na comunidade de Lomba Grande, domingo, dia 8 de novembro, às 9 horas da manhã. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças pela Tua palavra, obrigado pela viva esperança que temos em nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e também ressuscitou. Obrigado, Senhor, que Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados e assim a nossa morte, o nosso castigo, a nossa punição, a nossa condenação, e ressuscitou para ser aquele que nos justifica, que nos salva e que dá vida e nova vida. Obrigado, Senhor, que podemos pertencer à comunhão dos santos, daquelas pessoas que, vivas ou já falecidas, pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo e que todas unidas esperam ansiosamente, alegremente, pela manifestação plena do Teu reino, pela manifestação plena de Cristo em sua glória. Preserva-nos nessa viva esperança, é o que pedimos e agradecemos quando dizemos em conjunto, em voz alta:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.